Fala meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um parâmetro super importante quando trabalhamos com física das radiações, que é a atividade. Esse parâmetro ele é importante porque além do estudo da física das radiações, ele é extremamente importante também dentro da medicina nuclear. Vamos lá? A atividade é a relação entre o número médio de transformações nucleares espontâneas e um intervalo de tempo decorrido. Ou seja, é o número de decaimentos que você tem num determinado tempo. Então aqui, matematicamente, a atividade é o número de decaimentos por tempo. A unidade atual de atividade é o becquerel. Então, 1 becquerel quer dizer o quê? 1 decaimento por segundo. Antigamente, naquelas unidades mais antigas que eu falei para vocês, a unidade de atividade era o Curie. Eric, e como é que se converte Curie para becquerel? Bom, 1 Curie, que a gente representa por CI, é a mesma coisa que 3,7 vezes 10 a 10 becqueréis, tá? Então, hoje a gente vai utilizar becquerel. OBS. Pessoal, quando a gente fala assim, uma transformação por segundo, não necessariamente você vai ter uma radiação por segundo. Por quê? Porque um decaimento pode produzir 2 ou mais radiações. Então, por exemplo, você pode ter a fissão nuclear. Então, quando você rompe o urânio, você está liberando o quê? 2 nêutrons. Então, não são 2 radiações de nêutron. São 2 nêutrons, fora raios gama. Então, ali você já tem o quê? 3 radiações. Então, pessoal, transformação por segundo não necessariamente quer dizer radiação por segundo. Beleza? E qual é o equipamento que mede a atividade, Eric? Esse equipamento é chamado de curriômetro. Então aqui eu estou colocando para vocês 2 curriômetros. Um mais antigo. Aqui você pode ver, ele é todo analógico, com um botãozinho. E um mais novo. Aqui onde você tem tela touchscreen, você já tem um equipamento digital. Então ele é um pouco mais avançado. Beleza? Mas o que consiste esse curriômetro? Um curriômetro é um instrumento obrigatório em medicina nuclear. Ou seja, todo mundo que trabalha com elementos radioativos que liberam doses que decaem naturalmente, precisam ter um curriômetro, tá? Para quê? Para saber a atividade desse material. E é a partir da atividade que você vai calcular a dose. Por exemplo, quando você for para radioterapia ou quando você for trabalhar em gammagrafia. Lá na parte industrial, você pode fazer uma radiografia utilizando raios gama. E para isso você precisa saber a atividade do elemento. Então você vai usar o quê? Um curriômetro. E a gente já viu que é importante porque a atividade ela decai com o tempo, tá? Eric, como é que funciona um curriômetro? O curriômetro é uma câmara de ionização. Ou seja, dentro desse material, dentro desse equipamento, existe um gás, que é o gás argônio. E ele está a alta pressão. No momento que o elemento radioativo libera radiação, vai ionizar esse gás e o equipamento consegue medir os íons produzidos. E com isso ele te dá uma resposta. Além disso, para ter essa medida com alta precisão, você precisa de uma blindagem muito robusta. Então essa blindagem evita interferências, por exemplo, com radiações externas ou radiação cósmica. Aqui eu estou colocando para vocês como é o esquema desse equipamento. Então, no coração dele, você vai colocar o quê? A amostra do seu elemento, tá? Então, você vai colocar a amostra.
Aí você tem a tubulação, um suporte para não ter contaminação com o equipamento. Você não vai contaminar o equipamento com esse elemento. Você vai colocar o gás e você vai ter dois eletrodos. Um eletrodo externo, que é chamado de cátodo, e um eletrodo interno, que é chamado de anodo. E são esses eletrodos que vão dar a resposta para o equipamento sobre o nível de ionização. Além disso, por fora, você tem o quê? Geralmente uma blindagem cilíndrica. E ela é uma blindagem de chumbo. E conectado por um fio, a gente tem o quê? Um eletrômetro. Ou seja, um equipamento que vai medir o decaimento. E nesse eletrômetro a gente tem o quê? Diversas funções. Você tem o seletor do radionuclídeo, ou seja, você vai poder escolher qual elemento que você está colocando ali dentro. Você tem conversores de unidade, você pode calcular a atividade em becquerel ou Curie, ou converter uma para outra. Além disso, você tem várias opções de armazenamento e um visor. Tranquilo? Pessoal, então no vídeo de hoje a gente conversou sobre atividade. Vimos que é uma medida extremamente importante quando trabalhamos com medicina nuclear ou quando trabalhamos também com medidas de radiografias industriais, chamadas de gammagrafia. Vimos que o equipamento medido é o curriômetro. E as unidades de medida são o quê? A atual becquerel e a antiga Curie. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!